O horizonte da Fórmula 1 tingiu-se de novas cores e expectativas quando a luz verde autorizou a saída dos carros para a primeira sessão oficial da temporada, mas o foco de todos os olhos no paddock estava voltado para a garagem da Audi Sauber. A dinâmica entre o veterano Nico Hülkenberg, mestre da consistência e do feedback técnico, e o jovem campeão da base Gabriel Bortoleto, trazia uma tensão elétrica que pairava no ar como o cheiro de borracha queimada no asfalto quente. O novo projeto da equipe, fruto de anos de desenvolvimento tecnológico e investimentos massivos, prometia ser o divisor de águas para a marca, mas ninguém esperava que o verdadeiro salto de performance viesse da capacidade de adaptação imediata do brasileiro. Desde os primeiros metros, a diferença de abordagem entre os dois pilotos era visível para quem observava à beira da pista. Enquanto Hülkenberg trabalhava em um regime de construção gradual, mapeando cada irregularidade do solo e testando os limites dos freios com a cautela de quem já viu todos os cenários possíveis, Bortoleto parecia estar em uma sintonia transcendental com o chassi. Onde o carro de Nico apresentava uma leve hesitação na entrada das curvas de média velocidade, exigindo pequenas correções de volante que custavam milésimos preciosos, o carro de Gabriel descrevia arcos perfeitos, como se estivesse sobre trilhos invisíveis. A agressividade controlada do brasileiro permitia que ele atacasse as zebras com uma violência que o novo sistema de suspensão absorvia de forma sublime, transformando o impacto em energia e estabilidade. A telemetria, projetada nas dezenas de telas dentro da central de comando da equipe, começou a desenhar uma realidade que deixava os engenheiros seniores em um estado de choque silencioso. Em setores onde a experiência de Hülkenberg deveria prevalecer, como nas zonas de frenagem pesada e gerenciamento térmico dos pneus, Bortoleto estava entregando números superiores. O brasileiro conseguia carregar mais velocidade para o ápice da curva sem comprometer a saída, uma técnica de trail braking tão refinada que reduzia o estresse mecânico enquanto aumentava a velocidade média. Nico, pelo rádio, questionava o equilíbrio do carro, sentindo que o eixo traseiro não tinha a sustentação necessária para acompanhar as exigências do motor, mas os dados de Gabriel mostravam que o problema não era o equipamento, e sim o limite de confiança que o jovem piloto havia decidido ignorar. À medida que o sol subia e a pista ganhava aderência, a lacuna entre os companheiros de equipe apenas se alargava. Bortoleto não estava apenas sendo mais rápido em voltas isoladas. Seu ritmo de corrida simulado era assustadoramente constante. Enquanto o desgaste de pneus de Hülkenberg começava a gerar uma queda previsível de performance após 10 voltas, Gabriel mantinha os tempos no mesmo segundo, manipulando o balanço de freio e o mapa de entrega de torque de dentro do cockpit com a destreza de um veterano de 10 temporadas. A forma como ele gerenciava o fluxo aerodinâmico ao se aproximar de outros carros em simulações de ultrapassagem demonstrava uma inteligência tática rara, posicionando o nariz do carro exatamente onde o vácuo era mais eficiente, sem superaquecer o motor. O paddock assistia, atônito, à desconstrução da hierarquia estabelecida. Hülkenberg é conhecido mundialmente como o piloto que entrega exatamente o que o carro oferece, sem erros, mas Bortoleto estava entregando algo que o carro, teoricamente, ainda não possuía. Era como se o brasileiro tivesse encontrado uma janela de operação oculta no software da unidade de potência, extraindo cavalos de força adicionais através de uma sincronia perfeita entre a pressão no pedal e a rotação do virabrequim. Nos boxes, os mecânicos do lado de Nico trocavam olhares de preocupação, enquanto o lado de Gabriel trabalhava com um sorriso contido, percebendo que tinham em mãos o fenômeno que a categoria esperava há décadas. A cada passagem pela reta dos boxes, o som do motor de Bortoleto parecia mais limpo, as trocas de marcha mais rápidas e precisas. Ele não lutava contra o carro. Ele o conduzia em uma dança balística onde cada grama de combustível era convertida em puro momento linear. Nas curvas de alta, onde a força lateral testa a resistência do pescoço do piloto e a integridade dos compostos de borracha, Gabriel mantinha o pé cravado no assoalho por frações de segundo a mais que o companheiro alemão. Esse acúmulo de pequenas audácias resultava em uma vantagem de tempo que, na Fórmula 1 moderna, é considerada uma eternidade. Ao final do dia, com a sombra se alongando sobre a reta principal, o quadro de tempos era irrefutável. Bortoleto liderava não apenas a comparação interna, mas colocava a Audi Sauber em uma posição de destaque no top 5, superando carros de equipes de ponta que tinham orçamentos muito superiores. Hülkenberg, ao descer do carro, dirigiu-se imediatamente à sala de engenharia, onde passou horas debruçado sobre os gráficos, tentando entender como o novato conseguia ser tão mais rápido na saída da chicane final. A resposta estava na coragem e na técnica.
Gabriel estava usando a transferência de peso do carro para ajudar na rotação, algo que exigia um reflexo sobre-humano para evitar o rodopio. A temporada estava apenas começando, mas o roteiro já havia sido reescrito. O mestre Nico Hülkenberg agora tinha a tarefa hercúlea de perseguir a sombra de um jovem que não respeitava as leis da experiência. Bortoleto transformou o novo carro em uma extensão de sua própria vontade, provando que a velocidade não é apenas uma questão de hardware, mas de alma. O Brasil voltava a ter um protagonista que não pedia licença para ultrapassar, e a Fórmula 1 testemunhava o nascimento de uma nova ordem mundial, onde o carro mais rápido do